Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus, ele nos relembra de que deve haver um princípio em todos nós. A fé cristã exige o princípio, este princípio que deve nortear toda a nossa vida, isto é, estar disposto a renunciar tudo e qualquer coisa por causa de Jesus, de tê-lo em primeiro lugar na nossa vida. Como isso vai se desenvolver na vida de cada um? Aí, a uns Deus pedirá uma pobreza completa, a outros Deus pedirá um desapego dos afetos humanos, a outros Deus pedirá uma confiança absoluta nele, mesmo em meio às tribulações. A outros Deus pedirá a entrega da própria vida. Como isso se manifestará na vida de cada um? Aí haverá formas diversificadas, mas o princípio é este: estar apto e disposto a nada preferir a Jesus Cristo. Preferir Jesus Cristo a qualquer coisa. E aqui, meus santos, é muito importante que nós tenhamos bem claramente em nós: isso não nos é possível pelas nossas próprias forças. Nós, por mais boa vontade que tenhamos em nós, mesmo com as melhores intenções que carreguemos no nosso coração, se a graça de Deus não vier em nosso socorro, mais cedo ou mais tarde, nós nos preferiremos a Deus. Vou preferir a minha vontade, vou preferir este meu gosto, vou preferir desta minha maneira e não a maneira de nosso Senhor. Por isso que é importante que nós vigilantemente, a cada dia, como um exército que se prepara todos os dias para uma batalha que não sabe quando virá, mas o que faz um bom exército? Ele treina, ele faz os traquejos militares todos os dias. Ele não vai dizer: apenas quando a guerra for declarada, nós iremos nos preparar. Nós iremos aprender a lutar, nós iremos aprender a atirar, nós iremos aprender a sobreviver em situações extremas, quando a guerra for declarada. Não. Nenhum exército em bom juízo, nenhum comandante agirá dessa maneira com a sua tropa. Ele vai prepará-la, fazer os traquejos, os testes, os treinamentos todos os dias. Mas não há nenhuma guerra declarada, mas quando houver, já estaremos preparados. Da mesma maneira, espiritualmente falando, precisamos todos os dias, a cada dia, pedir a Deus que nos dê esta luz interior, que nos conceda esta graça, desta fé firme, para que quando se apresentar a ocasião em que aquela fé necessita ser posta em prova, a fé está ali, firme e forte. Porque senão, quando a ocasião se apresentar, aí é que você vai ter que aprender a rezar e a suplicar a Deus a fé da qual você precisa para combater o bom combate, terminar a sua corrida e guardar a fé. Pois bem, então no Evangelho de hoje, nós vemos que nosso Senhor, nós percebemos o que é que significa seguir nosso Senhor. Dar a Deus a primazia em todas as coisas. Colocar Deus em primeiro lugar no nosso coração e, consequentemente, nas nossas ações. Então diz aqui o Evangelho: naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: eu te seguirei aonde quer que fores. E Jesus como que joga um balde de água fria para tirar todo o ânimo juvenil, todo o ânimo sem estar, todo o ânimo impensado. Jesus disse: olha,
As raposas têm suas tocas. Os pássaros do céu têm os seus ninhos. Eu, neste mundo, não tenho nada o que oferecer. Você quer mesmo? Quer dizer, ninguém, meus santos, ninguém poderá dizer: ah, Deus me enganou, eu não sabia que tinha cruz no caminho. Não, nosso Senhor não enganou ninguém. No Evangelho, Jesus é muito claro. E São Paulo, São Pedro nos apresentam de uma maneira tão clara a fé. Neste mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo, você vai vencer, mas você terá tribulações. Então nosso Senhor não está nos enganando e dizendo que segui-lo vai ser bolinho, vai ser facinho, vai ser água com açúcar. Não, vai ser batalha, mas coragem, eu venci o mundo. Vem então um outro caso de vocação. São 3 casos de vocação. O segundo, aqui estamos no capítulo 9 de São Lucas, agora no versículo 59. Jesus disse a outro: segue-me. Este respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. O que é, meus santos, que aqui quer ser ensinado? Que não há nada, nem ninguém mais importante do que nosso Senhor na nossa vida. Quem ama mais seu pai e sua mãe, seu irmão e sua irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. Vocês percebem que isso não é humano? Isto é muito difícil, ou melhor, é impossível humanamente você viver o Evangelho. O Evangelho se torna uma má notícia, uma desgraça sem a graça de Deus, que será um peso insuportável, algo impossível de ser carregado e ser vivido. Então, ou nós suplicamos a graça de Deus e o Evangelho se torna uma boa nova, porque Ele faz em nós aquilo que Ele pede de nós. Ele nos concede a sua graça para fazer em nós e conosco aquilo que Ele nos faz desejar. Aí sim, o meu fardo é leve, o meu peso é suave. Mas se eu não suplico a graça de Deus, e suplicar a graça de Deus significa o quê? Oração. Se eu não tiver vida de oração, se o Evangelho for apenas uma realidade que eu conheço de fora, como um historiador que conhece uma religião antiga, se o cristianismo para você, se ser católico para você é um conhecimento exterior, apenas intelectual, isso será um peso insuportável, uma realidade impossível de ser vivida. O cristianismo tem que ser uma experiência, que você experimenta Deus na sua vida, você se torna íntimo de Deus. Você de alguma maneira, dentro das suas limitações, você reproduz aquilo que São Paulo diz: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aí sim, você começa a ver aquilo que o mundo olha e não compreende, que é possível viver o Evangelho. E eu acredito que, se não todos, muitos aqui já fizeram essa experiência, de pessoas que olham para vocês, pessoas que não têm fé, e que acham que vocês vivem uma realidade absurda. Sei lá, vou dar aqui um exemplo bobinho, no sentido de que é fichinha, que não é muita coisa, mas para muita gente lá fora é um absurdo ir à missa todos os dias. Você vai à missa todos os dias? E a pessoa acha aquilo um absurdo. Como é que todos os dias ela dá algo tão importante a Deus, parte do seu dia, parte do seu sono, e a pessoa fica escandalizada, porque ela está olhando aquilo desde fora, ela não compreende. Como você, graças a Deus, já tem feito um pouco dessa experiência com Deus, você vê que
que já não é tão pesado assim, mas que muito pelo contrário, você encontra até alegria, você encontra doçura nesta cruz. É verdade, é um sacrifício, é verdade, é uma renúncia, é uma cruz, mas o Senhor concedeu a você uma doçura que só experimenta aquele que faz, que entra, que deixa o Evangelho entrar no seu coração, que de alguma maneira diz: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O terceiro caso de vocação é versículo 61. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro, primeiro não. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Nada, nem ninguém em primeiro lugar. O rapaz aqui, que eu sempre vejo jovens nessas vocações, né? Mas nada impede que sejam pessoas mais vividas. Mas eu sempre, quando eu leio, me vem à cabeça um jovem. Ele estava bem intencionado. Olha, não era algo até mesmo compreensível. Ora, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. E Jesus diz: o problema está nessa atitude. Porque o que é que essa atitude representa? É alguém que põe a mão no arado e olha para trás. Quem puser a mão no arado e olhar para trás, não pode ser meu discípulo. Você tem que escolhê-lo e seguir em frente. Disso nós não somos capazes. Pois bem, tendo esta premissa, tendo este princípio, nós podemos então compreender quando nós olhamos os mártires. É claro que nós, quando olhamos um mártir, nós dizemos: é impossível. É verdade, meu santo, mas todo o evangelho é impossível. É claro que, não sei se vocês conhecem a história dos mártires André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e seus companheiros. Nós estamos aqui no século 17 e Rio Grande do Norte, e os protestantes holandeses invadem aquela região. E eles começam a querer converter à força as pessoas. E existiam duas comunidades católicas, dois povoadozinhos, Cunhaú um pouco maior, e Uruaçu, e que eles tinham uma vida católica muito forte, e eles não estavam dispostos a perder a sua fé. E esses protestantes holandeses, juntamente com os índios tapuias, já haviam matado outras pessoas. Então eles já conheciam a fama desses homens. E num domingo, após a missa, eles fecharam as portas da igreja e começaram a matar um por um, antes de tocar fogo na igreja. O padre mesmo foi esquartejado, o padre André de Soveral foi esquartejado diante deles. Eles esperaram, porque tudo isso foi feito e não faz muito tempo, nós temos século 17, e existiram testemunhas que fugiram, né, que ficaram de fora da igreja, que viram tudo isso. Nós temos livros, tudo testificado historicamente. E o padre estava na hora da elevação, eles deixaram a missa começar. Quando o padre estava na hora que consagrou o pão, que elevou o corpo de Cristo, eles fecharam as portas, entraram e deram a possibilidade de quem queria renunciar à fé católica ou se tornar protestante. Como nenhum estava assim disposto a isso, e os fiéis pediam ao padre que desse absolvição para os seus pecados. Em casos assim, a absolvição pode ser dada, uma absolvição geral. O padre deu a absolvição e eles esquartejaram o padre na frente das pessoas. Um fiel, um leigo, Matias Moreira, que começou a gritar: louvado seja o Santíssimo Sacramento, teve o coração arrancado pelas costas. Então vocês podem ver aqui a crueldade. Foram depois para a vila
de Uruaçu. E lá foram ainda mais cruéis, se é que isso possa ser possível, porque eles arrancavam, antes de matar as pessoas, eles arrancavam as orelhas, o nariz, os olhos e as partes íntimas, e faziam com que, principalmente os pais, engolissem as partes íntimas dos seus filhos, antes de matá-los. E ali, diante deles, o Monsenhor Assis, que é o grande postulador da causa da beatificação dos mártires, atesta que ali havia um pastor protestante, calvinista, holandês, pronto que, se a pessoa renegasse a sua fé, ela não seria morta, ela não seria martirizada daquela maneira. Nós olhamos de fora e nos perguntamos: meu Deus, que força foi essa que tomou conta do coração de pais, mães, crianças que estiveram dispostas a morrer de uma maneira tão cruel, mas a não renunciar à sua fé. É isto que nosso Senhor pede de nós, ou melhor, que nosso Senhor pede que peçamos. Nós precisamos pedir a Deus todos os dias nas nossas orações, pedir a Deus principalmente quando comungamos, pedir a Ele que Ele nos conceda esta graça, que não vem de nós, que nós nada prefiramos a Ele, que nada coloquemos no lugar a Deus, que Ele sempre esteja em primeiro lugar na nossa vida, e que tenhamos consciência de que, meu Deus, eu tenho consciência de que isso que eu estou pedindo é uma graça que me ultrapassa tanto, é algo do qual eu não sou capaz, mas eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer o impossível. O Senhor fez o cego ver, o Senhor fez o mudo falar, o Senhor fez o aleijado andar, o Senhor chamou à vida um morto. O Senhor pode fazer um egoísta te amar acima de todas as coisas. O Senhor pode fazer este meu coração tão duro ser um coração tão dócil à tua palavra, e que te veja com tanta clareza e beleza que nada coloque no teu lugar. A antífona do evangelho de hoje nos apresenta aqui São Paulo, que diz: eu tudo considero como perda e como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser achado nele. De pedir a Deus essa sabedoria, isto é, de que qualquer coisa que se coloque entre mim e Cristo, que eu diga, é lixo, não é nada, não tem valor nenhum. Essa sabedoria que vem de Deus. Qualquer pessoa, qualquer realidade, qualquer prazer, qualquer pecado, se colocou como barreira entre mim e Cristo, que eu considere como perda, como lixo, a fim de ganhar Jesus Cristo. Que São Paulo, que recebeu esta graça, que os mártires de Cunhaú e Uruaçu, que receberam esta graça, que os santos que nós celebramos, Santa Teresinha, Nossa Senhora de uma maneira perfeitíssima, São José, Santa Teresa d'Ávila, São Padre Pio, todos eles receberam esta graça, que nós peçamos também esta graça, porque só assim poderemos seguir nosso Senhor e seremos discípulos de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.